Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o vídeo de hoje é uma tentativa de resolver um problema que acontece em várias vidas por desperspectivas de cuidados cerebelares, né? Porque a gente pratica muito o apego a nós mesmos dentro de recintos. E um desses recintos a gente apreende apego de despartição, que é uma combinação de ações e sons que descontaminam a gente na profundibilidade de existir sobre essas variações de apertos, ou seja, os nossos recintos de lares, de conformações, e nós damos graças a Deus por termos essa segurança, esse recinto, essa contaminação que permite nos reconhecer dentro dessas alogias, né? Tá, então a gente tem um conjunto que relogifica significado de apego e desaciuma a gente quando nós somos perturbados dentro desses recintos, somos despreendidos. E tudo isso desanévoa em nós redefinições daquilo que nos despreende. Ou seja, a gente tenta nos procurar dentro desses despreendimentos, elementos de dispersões em nós mesmos. Tudo isso desficiona aquilo que vem funcionando para nós estarmos em nós mesmos, na autoestima dos nossos apegos. E isso discrimina a nós mesmos por darmos os desagraças de usar a nós mesmos nessas conversões de ações que são combinações de energias. E essas energias, elas têm as suas qualificações porque utilizamos ensaísticamente as nossas matérias, que desparticularizam modificações em nós, por familiaridade, né? Então, o que eu vou resolver hoje? Eu vou resolver a desnivelações que desambicionam contaminar-nos e desmostrar em nós vários incriminações, vários perfumes de reflexos que dizem tentar agravar em nós uma densificação, uma modificação de manifestações de emoções em nós, né? Ou seja, sabe, o descontrole, ele é desenervado por insignificação sistêmica. Essa insignificação só acontece quando você está em recuperação ou você está em contaminação. E eu vou te mostrar e vou provar isso de forma inteligível. Bom, então a gente vai falar sobre os contágios de milhares de sons. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Um fenômeno que vem acontecendo muito perto de nossas casas. Nós vemos sendo amordaçados pelos barulhos
da rua. E eu vou dar um exemplo para vocês de algo que acontece aqui perto de casa, da onde que eu tenho feito a minha graduação em radiologia. Bom, tem um bar aqui, e aí nesse bar toca música. Enquanto a música ao vivo não começa a tocar, o bar fica em silêncio, né? Não se escuta nenhuma voz, nada, parece que tudo fica silencioso. Quando o artista começa a cantar, e ele sempre canta músicas de sucesso, músicas covers, as pessoas elas começam dentro dessa autoridade a falar e se expressarem mais alto. Então essa música ela se torna uma camada de superação para as pessoas falarem e se sentirem altos, superiores dentro dessa camada criada pelo artista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o artista ele acaba se tornando um indutor de descargas dos clientes. E esse indutor ele acaba induzindo sobre protagonismos de efeitos aliteralísticos, no sentido midiáticos das músicas que ele entorna nas pessoas. O fenômeno das pessoas serem participantes e corroborarem, desmanchando essa inflexão artística para funcionar fluidamente sobre o fenômeno florescente nessa camada artística de coverizações. E aí a gente começa a escutar os coverísticos, que são os moedores de couve, né? Roedores e tal, dentro desse bar. Enquanto a música está cantando, a gente escuta as desfinações desses coverísticos, que são comedores desse artista. E aí eles apreendem sobreposição e desnivelação dessa camada de empreendedor, desse emulsante. E aí o que acontece? Que acontece que a expressão nossa começa a ser contaminada pela factivação desproporcionada por esse raio desindutante nesse instante. E aí eu vou explicar isso nesse fenômeno de afiltração, né? E esse afiltro desinfiltrar esses sons em concordâncias laminares por tominicidade, túmulos de aversão em presença de respectibilidade desprovante. Tudo isso que contamina o nosso lar e as nossas repartições de produtos de esperança, de produtos de qualificação dos nossos apegos, às vezes nos contamina, desestimulando a reversões das nossas expressões, porque isso meio que vicila a nossa recompensada sobre nós mesmos e nossos pontos de controle. Então vamos lançar luz a essa questão, ó. Indutor
de camada de coverização. Conversação. Conversação. Tá, o que que isso quer dizer? Que a gente tem o bar, que é uma camada. Você tem o bar, e esse bar ele está funcionando como uma camada social. Camada social. E aí esse bar, ele tem os seus elementos, né, para fazer essa camada se tornar uma engrenagem de uma capa, né, uma temática. E aí você tem o artista. O artista, que é o indutor. Enquanto o artista não começa a cantar, essa camada social aqui, ó, não começa, o indutor ele deixa as mesas quietas, né? E aí você tem a distributiva, né, o meio. Ó, e aí você tem o meio. Então, o meio externo. E esse meio externo somos nós. Nós somos externos a isso. E aí o bar, ele contrata o artista, e o artista, as mesas estão em silêncio porque elas estão intimidadas com as suas gravitações no bar, né? E aí cada uma está despesando alguma força aqui no bar. E aí o que o indutor faz? O indutor coloca todos, ele abre aqui, ó, a janelinha aqui, ó, e coloca todos a vibração de sua cantalodoria. Só que a sua cantalodoria não é uma canto de dor. É claro que a gente tem a dor que ele sente em cantar atravessando a gente. Só que a gente tem mais o fenômeno midiático do cover, né? Então, a gente tem o fenômeno coverístico. E aí isso ajuda as pessoas a conversarem, porque elas começam a falar alto, e quando o artista fecha a janela aqui, ó, vai controlando, a fala alta vai estimulando as pessoas a acreditarem estarem desbravando, ou seja, cantando também. Então elas vão ficando possuídas desse poder artístico indutor. E aí o que acontece? Acontece que essa onda desse artista também atravessa para o meio externo. Só que como tem uma rima de 1 a 4, né? Toda a música popular, cover, tem a aquarela de 1 a 4, que é a progressão rítmica, né? Então toda essa onda que esse artista faz, ó, tem 1, 2, 3, 4. E aí o que faz? Quando a gente tá nessa constante, a gente consegue sorver o 2 e o 3, o 23, e configurar e até mesmo cortar com o 1 e o 4, né? Fazer o X desse 1 e o 3.
E aí quando a gente faz esse 4, 2, 3, né, a gente consegue bloquear essa música e fazer as nossas obrigações, pois nós somos as pessoas do meio externo. Nós não estamos nos afundando nesse artista para poder desmanifestar felicidade nessa mesa aqui, nesse meio interno celular, que representa o bar, esse campo social, esse meio interno. E desgastar as nossas inervações para com esse fenômeno de cover, né? E assim fazer. O único problema é a afaquinação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem esses raios, esse X aqui, ó, sendo orquestrada por agentes que se acham especiais, né? Ou seja, essas organelas aqui que eles se tornam dentro dessa célula desorganizam a si mesma, fazendo o quê? Eliminando suas fissões para o meio externo. E aí de vez em quando a gente está aqui no meio externo, né? E aí a gente já está acostumado. Ao final de semana o artista ele vai tocar lá, né? E aí dependendo do artista, a gente já conhece a voz, a gente sabe a voz, o repertório, e a gente já adapta, né? Se adapta. E aí o único problema é que de vez em quando essas pessoas aqui, ó, essas pessoas, essas mesas de organela na área de estar nessa razão artística, de vez em quando eles começam a falar sobre o artista, acima do artista. E aí eles excretam para o meio externo, excretam secretamente as suas dores. E aí, você tem uma desafinação. Então são as pessoas que convivem e desafinam para poder se afinar sobre esse artista. Aí nós recebemos essa desafinação. E essa desafinação para nós é um contaminante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui, adensa o meio externo, pesa, tem um peso, e esse peso ele faz contágio na gente porque dificulta o nosso raciocínio. É um fenômeno que vem acontecendo muito perto de nossas casas, amordaçados pelo barulho da rua, né? Então nós somos amordaçados por esses barulhos. E aí eu vou mostrar para vocês o processo da expressão, né? Nós temos expressões que estão ao nosso favor. Expressões são dentro da atmosfera, são controles que conseguimos desenvolver força motriz para continuar semeando o estado de ser.
e diz ser visto pelo ser que cumprimentamos. Nos desapertos dessa expressão. Então, isso é a nossa verdade. É a nossa realização. Quando o ambiente fica pesado, a expressão fica cansada, abalada. Ela fica desestimulada de acontecer. Então é como se os tecidos ficassem duros, né? Como se os tecidos ficassem duros sobre rigidez de atmosfera pesada. A gente tem a água pesada também. Vamos ver aqui, ó. Have water, D2O. Em vez de CH é um D, né? Em vez de se agir é um D. Tá, pessoal. É como se a nossa água ficasse pesada, né? Transformasse o H em D. Que água que a gente está falando? O nosso fluido motriz, né? O nosso combustível celular de acesso solar, de acesso em lar. O lar, o nosso verdadeiro lar, é o nosso interior. Ondas desinteriorizam, pigmentalizam, denunciam diferencial e incriminam nossa sobreposição de controle. Se a gente tem essas coisas perto da nossa casa, de vez em quando, essa fissão dessas organelas se servindo desse bar sobre essa artéria, de vez em quando nos tornam os nossos processamentos pesados. E às vezes desafinam a gente e às vezes até pigmentalizam a gente com desafinações. E tudo isso faz uma depressão alveolar. Então, depressões alveolares. Então, tudo que desaprova eletropositividade em nós deprime, torna de lado o nosso
o nosso estágio. Tá? Então, por exemplo, pia suja, banheiro sujo, música alta em hora errada e barulho de gente, de milhares no sentido de ondas diferenciadas pelo emulsificado artista em desaprovação de fala alto e passagem poderosa, né? Porque a gente tem esses fenômenos sintéticos. Isso é um agravo, né? Você tem esse agravo. Como que esse agravo acontece? E como ocorre a depressão alveolar? Ocorre pela competição de terminal de controle sináptico. Existe essa competição. E aí o contágio, às vezes, ele ganha por cansar a gente, né? Você tem o contagiante ganhando por cansar a gente. Caçar não, é cansar. E aí a gente acaba deixando de lado a atividade que a gente faria. E esse cansaço, a longo prazo, vira uma depressão. E aí, por que a gente tem esse peso de artéria? Aqui, ó, depressão. A gente tem um peso que a arte não estica mais, ou estica muito. É a depressão psiquiátrica. Então você consegue ter até mesmo nessa consequência uma depressão, uma doença psiquiátrica. Ó. Uma peça ao bar aqui. Bar aqui, ó. A arte aqui. O artista é indutor. E o atire rica aqui, ó. Olha as organelas, né? Aqui, ó. Cara, é sempre assim. Enquanto o artista não começa, as vozes não começam a surrar o meio ambiente. É assim, sempre assim. E aí essas vozes começam a competir com as nossas residências, né? Vozes competem com nossas residências, nos colocando em estados de ignorantes. Eu não sei que época que vivemos,
que os estudantes permitem que isso ocorra. Eu não sei qual que é a época que a gente vive, se a gente está fazendo história e voltando ao passado, fingindo que não entende. Não sei. Sobre os respeitos dos direitos humanos. Porque, olha só, dentro dessa psiquiatria, a gente tem vários empreendimentos que dizem gravar em nós. A gravação ocorre pelo processo de transformação dessa onda. E aí, se você tem a onda pesada, você vai se transformar em um pesado. Você entendeu? Você tem o H2O. E esse é o H. Só que se você coloca peso nesse H, ó, se você pesa esse H, você faz o H virar um D. E aí o D, o adhesionamento desse indivíduo aqui, ó, desse pesos, faz com que a pessoa ela perca a direção sináptica, perdas de simpatia. Por quê? Porque existe nesse assoalho aqui, ó, uma certa desexpectativa de controle. Você tem a desexpectativa de controle por conta dessas peças que os artistas, que os proprietários fazem. E aí, tudo isso são contrastes, ó. A gente tem tudo uma via de contrastes. E os contrastes, eles fazem com que a gente contraia. Ó, os contrastes fazem com que a gente contraia assimilações, ó, simpatia, sinapses, assimilações. Que desenganam a nossa representatividade, a nossa sintologia, nossa célula, né? Representatividade. A habilidade da gente se sentir, né, bem. E aí nos leva a sentir mal, né? A sintologia do mal. A sintologia. Porque há uma configuração nas nossas baterias, ó. As nossas baterias aqui, ó, celulares, os nossos núcleos celulares, eles começam a ficar pesados por conta desse peso artificial. Indutor. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que
nós temos, nessa transformação de energia, nós temos o fotodiodo, que é um... dentro de... Vamos pôr aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Dentro de circuitos, nós temos as placas de redes de associação percussiva. E aí, quando o circuito liga, começa a passar energia. Então, quando o artista começa a tocar, começa a pesar energia no meio, né? E aí essa peça ela é distribuída pela placa sobre as passagens, né, organizadas. Ou seja, os materiais bons condutores. Só que com as ligas metálicas conseguimos desenvolver a proporcional de energia que chega em cada área e que sai. Então você tem várias ligas metálicas que fazem operações de distribuição. E nessas operações de distribuição, você tem a interpretação dessa distribuição. Espera aí. Ctrl X. Então você vai ter a interpretação dessa distribuição dependendo da energia levada em conta de utilização, né? Só que toda a placa de rede ela faz associação percussiva para fazer funcionar efeito de configuração de energia. E se você parar para olhar, nós somos placas de energia. Nós somos placas de energia porque nós absorvemos energia do meio exterior e liberamos energia para o meio exterior. Com a acentuação da modificação que distribuímos a efeito de recarga. Então, quando estamos todo carregado, conseguimos
conseguimos apenas manter o todo e distribuir fortemente essa energia sobre a afinação que quisermos. Isso depende da carga, né? O que eu quero dizer? Quero dizer que nós controlamos sobre a carga. Então nós pegamos energia, ó. Vamos supor que esse aqui é o nosso fio, né? Aí a gente está conectado aqui, ó, no meio. E aí nós estamos carregando a bateria, ó. E aí quando a gente está totalmente carregado, né, quando a gente chega no 100% de carga, o que acontece? Acontece que essa carga aqui, ó, começa a ter que sair para continuar o percurso. Então ela começa a sair, ó. Sacaram? E aí você tem o expresso. O expressor. Legal? Só que você consegue desafinar esse expressor a partir desse bico. E aí você a partir de um bico, você desafina esse expressor. E aí você inaugura, você artificializa por mais que seja sintética, pesos opressivos. E aí você tem o índice de opressividade. Você tem um menu de opressividade. Índice. Então você tem no bar o serviço de opressividade. Afinal, no final do bar você vai ter que pagar o peso, né? Ou pagar o preço. E quem paga o peso somos nós que estamos Quem paga o peso somos nós que estamos no meio externo. Então esse aqui, ó, paga o peso. Dependendo do volume de todos esses manifestos, porque a indelinquência desses fenômenos variam, né? Tem esses índices. E esses aqui pagam preço. Pagam o preço. Por que eu estou frisando nisso? Porque vocês são pais e são mães e vocês querem ser pais e ser mães, nem que sejam de produtos, né? Porque existem um produto em vocês, o produto em nós que nos grava em ser bom ou não para nós. Tá admitindo isso? Você tem o fotodiodo, que é uma peça, ó, que transforma. É um semicondutor que converte luz em corrente elétrica. Então, se a gente tem
fotodiodo transforma luz em corrente elétrica, você tem um monte de raio de luz entrando, né? Você pode ter 1 milhão de raios de luz entrando, e aí você tem aqui, ó, formando uma corrente elétrica. Aqui, ó, coordenada por esses raios de luz. Então aqui, ó, fotodiodo, luz e eletricidade. E aqui é movimento. E aí você também tem um detector. E aí você pode, né, você tem um detector. E aí você pode medir o elétrico ou o movimento do organismo. Então você tem um movimento ocupativo por essa carga, por essa luz. Então você consegue ocupar. E aí, às vezes, você também consegue fazer ocupar. Ou preocupar. Por quê? Porque você tem esse move aqui, ó, que é causa desse fotodiodo. E aí, nessa falta de iodo, né, nesse fotodiodo, você também, né, como a gente tem a onda, a luz, vamos ver então qual que é o de som. Então você tem uma indução eletromagnética. Ah, tá. Não, mas não é de indução agora. Como gravamos o som? Como em circuito. Que é mudanças na pressão atmosférica. Agrava do som. Mudanças na pressão atmosférica. Então você tem, olha o que você tem. Você tem um campo induzido, né? E aí nesse campo, né? Você tem, ó, é assim, ó, que acontece. Você tem um indutor eletromagnético, campo induzido por um indutor eletromagnético. E é isso que está permitindo vocês escutarem minha voz. No meu microfone tem
indutor eletromagnético que permite com que ele desenvolva um campo, né? E aí nesse campo, a diferença na pressão que minha voz faz nele causa esse áudio. Deixa eu tirar isso aqui. Esse áudio. Por quê? Porque é um campo carregado e conversionado em eletricidade. Essa eletricidade sobre esse nesse conversor convertido. Nesse conversor, então, você tem a gravação desse campo em sinal elétrico e computado em dados binários. Olha que incrível, né? Só que eu modulo esses dados atingindo o campo. Perfeito. Aí a gente agrava o compromisso desse campo, ó. Agravamos o compromisso do campo, modulando o campo com a diferenciação de pressão que impactamos ao falar. Então, nossa voz causa pressão na atmosférica. E aí, se o pessoal que está na organela, né, na mesa organizada aqui, pedindo ao garçom e ao artista e apreciando essa energia do artista, se eles estão fazendo, eles estão pagando pressão, nós no meio externo aqui estamos o quê? Estamos pagando pesão, né? Nossa voz causa pressão na atmosférica. Ai. E aí essa pressão, como é que a gente assimila essa pressão? Você já pensou? Então, a assimilaridade por contraste de uma contração orgânica. Então, o seu organismo é um campo e ele tem vários campinhos, circuitos, né? E aí, para cada convívio de fonte externa, ele internaliza desses campinhos, desse campão, os campinhos que vão amordaçar, contrair esse efeito e gravar sobre essa familiaridade de contração.
E aí o que acontece então? O seu organismo ele tem um campão de assimilação. Só que ele tem vários circuitos de transformação de energia. E aí quando você escuta uma variação na pressão do seu organismo, o seu organismo sobre essa pressão ele vai desorganizar as combinações que vão decompor essa energia sobre a contração e sobre a recarga que essas energias vão fazer na atenção de modificação no organismo. Então, tudo que a gente é, tudo que somos, são modificações do meio. Tudo que somos em consideração são modificações do meio que agravamos em nós pelo empreendimento orgânico de contrair o meio para criar familiaridade de sentidos e se vestir de segurança para parecer simpático a tudo isso. Agora, quem não consegue sofre sobrecarga. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar da sobrecarga de assimilação. Porque olha só como que é a rima. A rima é contraste. Então, todas as cores, elas são apenas energias. Só que elas são energias que são desapreenssionadas por uma variação de ondulação. Essa variação de ondulação eleva ela a ser sensitivologicamente sobre uma apreensão, né? Se a gente rodar isso aqui tudo, vai ficar tudo preto. Então o que a gente tem? A gente tem uma branquidão que se escurece pelo choque de energia. Então o que acontece? Vamos desenhar aqui, ó. Nós temos uma branquidão. Esses são os nossos sensitivos, sistemas sensitivos. E o que tem aqui? A gente tem uma branquidão, porém a gente tem a capacitância fotodiódica, fotodióleo de fótons que entram, né? E aí você tem, ó, a única coisa que chega no seu olho é isso aqui, ó. É isso aqui que chega no seu olho. Então, o que chega no seu olho é uma janela. Isso aqui que chega no seu olho, ó. Uma janela. E aí esse que chega aqui, ó, no seu olho, ele pode ter várias profundidades também. Mas isso que chega no seu olho. Só que como que você enxerga as cores?
Você enxerga, e aqui a gente tem um movimento celular aqui, ó. Movimento celular. Esse movimento celular é o campo eletromagnético. É o indutor. É o campo eletromagnético. Vamos olhar de novo esse campo eletromagnético. Olha só como que é. A gente tem esse campo aqui, ó. Nós temos um campo eletromagnético. Aqui, ó. Campo eletromagnético. Olha só. A gente tem esse campo eletromagnético. Beleza? Beleza. E aí o que acontece? Em todos os seus sensores, em todos os seus sensores é assim. Em todas as suas aberturas é assim. Em todas as suas pontas de dedo é assim, né? E tem sensores no seu corpo inteiro. Só que a gente tem vários tipos de sensores porque eles têm uma maior capacidade para sentir um tipo de onda por conta das características de sensores que foram desenvolvendo ao longo das organelas, ao longo dos aprimoramentos celulares. E aí você tem sensores a temperatura, a onda mecânica, a onda elétrica, a pressão. Você tem sensores ao gosto, né, ao líquido, sabor, né, fluido. E aí, beleza. Como que esses sensores vão funcionar então? Esses sensores eles têm o seu campo magnético e eles conseguem dessa associação fazer contrastes de campo eletromagnético. O que é esse contraste de campo eletromagnético? É isso daqui, ó. Hounsfield. Janela. É basicamente isso daqui, ó. Carai. É isso aqui, ó. É assim que os sensores percebem. Eles têm as contrações para cada decaimento de onda. Então, olha só. Você tem aqui, né, a branquidão que eu falei. E a branquidão é o campo totalmente igual, né? É um campo onde você tem equilíbrio de cargas, né? O branco quer dizer que você tem igualização na ecogerência de apreensões musculares. Ou seja, você está esticado, mas você não está sentindo, né? Você só sente quando é diferente. Então, o branco é o igual.
Então aqui eu tenho 0, que é o igual, e aqui eu tenho o 1 sobre os zeros, que é 100, né? Você tem 1 e aí você tem um novo, os zeros, né? É o máximo dentro de uma escala. E aí quando essas ondas chegam, elas passam aqui e aqui assim, ó, e chegam a um nível. Então olha só, você faz essa somatória, esse conjunto aqui, ó, de soma todos eles e coloca ele para 1. Esse 1 ele representa a onda, ele representa a cor. E aí essa cor ela é representada assim, né? Então isso aqui, ó, pode ser uma cor, um tom musical, porque isso aqui, ó, é o campo, é a mudança, é a variação no branco celular. Então essa variação no branco celular é aquilo que a sua célula vai perceber. E aí, como a energia eletromagnética ela sobre o detector, sobre essa célula aqui, ó, da visão, sobre a íris, sobre essa percussão, ela consegue ver cor, ela vai ver cor. Como o ouvido consegue ver tom, ele vai ver tom. Como a ponta do dedo consegue ver pressão, ele vai ver pressão. Como as células de uma camada mais um pouco mais interna dos dedos conseguem ver temperatura, essas células vão ver temperaturas dentro desse mesmo triângulo, dentro dessa mesma fatia de encobertação de celular. Então isso é a distributiva, né? Para todo o ambiente, para todo o meio ambiente, o seu corpo faz essas distributivas graças a essas janelas sensitivas. Isso é legal pra caramba. O que a gente vê aqui, ó, é uma matriz de números. E aqui eu tenho 0, aqui eu tenho mais próximo de 0 e aqui eu tenho mais próximo de 1. E é assim que a gente vê, são matrizes mesmo. E aqui, ó, nessa imagem aqui a gente já vê um número maior, né? Eu posso estar vendo aqui um 13, aqui eu posso estar um 23. Se eu tivesse vendo uma cor só, eu só admitiria um número, uma unidade. E aqui eu já tenho uma unidade, uma sentença. E aqui, ó, dependendo da forma que eu leio essa roda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Eu poderia fazer 3, 6, ó, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, né? Então olha só como é que a gente desnumeraliza as escalas. A gente pega, ó, unidade, dezena, sentença, unidade de milhar, dezena de milhar, sentença de milhar. Unidade de milhão, sentença de milhão, dezena de 1 milhão. Não, unidade, dezena de milhão, centena de 1 milhão e unidade de 1000,
1 milhão, unidade de milhão, dezena de milhão, e aqui unidade de bilhão, trilhão, dezena de trilhão e assim sucessivamente. E é centena de trilhão e assim sucessivamente. E assim que o corpo faz. Só que o corpo, ele, para todo o ambiente, ó, a gente tem um meio ambiente. E aí esse meio ambiente é o X. E esse X do meio ambiente é a temática. É o tema do meio ambiente que a gente está. E esse tema é desenvolvido pela caça, né? Ou seja, você sai de casa e vai caçar algo e depois tem que voltar para casa. Então sempre é um triângulo, né? Você tem, ó, sai daqui, vai por aqui e vai voltar, né? Sempre é um triângulo. E aí nesse triângulo, né, nessa caixinha de variação, você tem as proporções, né, de sair e de voltar. Ó. E aí você tem uns gráficos. Ó. E isso tudo faz de ondulação em você. Ó. E aí esse é o percurso de uma saída, né? E aí tudo isso aqui, ó, é elevado a um dado. E esse dado ele é assimilado. E isso descarrega em você. Por conta das diferenciais que ele causa. Tá. E aí isso é detecção, né? Você já viu? Isso aqui é a minha área, né? A minha área é detectar o seu interior, fazer raio-x, né? Mas o raio-x que você pode fazer para cuidar da sua vida é esse, né? Esse raio-x, essa variação de sair e voltar, e sobre essa saída investigar esses raios que entram em você sobre essa caçada, sobre esse tema que diz caçar, que você sai para caçar, sobre esse X, você fazer o diagnóstico é isso, né? É você pegar, você vai sair para onde? Qual que é o tema? O que você vai caçar? Então, você pediu um exame, você quer um exame de quê? Qual região? Para quê? O que você quer ver? Qual que é a suspeita? Tal. E aí, você vai conseguir processar esses dados, né, de ter saído, de ter caçado, por conta da emoção que diz agravou, ou seja, por conta do campo eletromagnético que estava antes e daquilo que diz filmar, né, diz gravar depois. Então olha só, a gente é verdadeiros gravadores, né? Porque todas as nossas células, antes de fazer alguma coisa, elas se concentram os seus campos eletromagnéticos, elas têm a sua concentração, a sua virgindade, o seu filme virgem. E aí, depois que sai de casa, começa a rodar o filme. Sai para caçar. Ó. Então você tem um filme X, sai para caçar, você vai detectando sobre as engrenagens que emocionam você, ó. E aí essas emoções vão misturando, vão afluindo em você
e você vai detectando. E essa detecção depois no final, quando você chegar em casa, vai ser processado. E aí esse processamento, ó, vai nos dar a imagem do seu interior. Incrível, fascinante, né? E o café, por que eu trouxe o café? Porque o café é um pré-preparo para tudo isso. Quem entendeu? Opa. O café é um pré-preparo para tudo isso, porque, ó, se você pensar por um instante, se o que eu sinto são binariações tudo o que eu sinto são coisas binárias desses campos eletromagnéticos que as nossas células desapertam-se, as sintologias dessas células desapertam. Por que o café, então, ele vai ser um pré-preparo? Um café é o pré-preparo para ir à caça. Porque o café, ele é a tempo de terapia que nos coloca em estratégia de dissolver ataques sobre aquilo que podemos denunciar potência e ver a inversão magnética dessa operação a partir das contrações que desenvolvemos para manter eletropositividade. E aí você tem tudo, ó. Você tem o começa e termina. E aí entre esse começa e termina você tem a característica da onda. Ou seja, efeitos, tamanho, proporção. E aí olha só o que o café faz. Você vai fazer o café? Vou. Então ó, você, ó, tô fazendo café. Tu vai pegar qual copo, isso aqui, tá fazendo café. E aí você vai lavar. Então tudo isso aqui é o seu café. E esse elo aqui, ó, de tomar o café, essa onda de tomar o café, ela geralmente te ajuda a prever as ondas que você vai tomar durante o dia a dia quando sair de casa, né? E aí você tem esse café em mente. E aí esse café em mente vai te pensando assim, ó. E olha só, se você lavou a pia, fez isso, tipo assim, nesse decorrer, se você dentro da eletronegatividade você conseguiu desinibir a eletronegatividade com positividade, você neutralizou. Então você vai fazendo a neutralização desse percurso, porque senão você vai ficar sobrecarregado com positivo ou com negativo, né?
Então, você vai sair neutro, sobrecarregado de positividade ou sobrecarregado de eletronegatividade. E aí a gente vai te falar qual que é o seu átomo. Qual que é o seu átomo. E aí por isso que a gente é deferido por esses tons. Por esses tons aqui, ó, esses bartons. Por causa da camada social e das depressões que a gente já havia preparado, porque existe a sobrecarga de contaminação dessas ondas, né? A sobrecarga aqui, ó, a adesão. É a adesão, é a administração desse cantor, desse artista e dessas facções, dessas faculdades de desavibrações superiores ao artista para poderem dizerem-se, excretando suas sensações, suas desafinações, seus desafios de desaver, né? Desaver sentido para estar. Bom, e aí desse átomo, cara, a gente tem uma tabela, e aí essa tabela e esse átomo, ele tem suas afinidades. Suas afinidades. Se você consegue controlar esse átomo ou não, tá para você controlá-lo ou decaí-lo. Sobre as ações. Que são as proporções de descarga utilitária proporções de descarga utilitária, proporções de descarga utilitárias das energias e dos sensores que elas vão se apegar, das energias, dos elétrons e dos sensores. Dos sensoriais. No próximo vídeo dessa série, então, eu vou começar a falar, a desbravar o mapa da cerebelação desses eventos ondulantes. O que significa esse mapa de cerebelação? Quer dizer que a gente bebe e se embebece de sinapses de contração, de produto, de processo, de matéria. E a gente bebe isso porque a gente espreme razão, suco de razão, raciocínio, hormônio dopaminérgico. Ou seja, a sensação de estar em equilíbrio sobre o ar, de estar voando, ou
ou vociferando sobre os demais. Ou seja, o tal do poder. A sensação de dopamina, o poder. E a cerebelação é isso, pessoal. É o poder da mente, mas no sentido cerebelar. Vejam só. Equilíbrios pelo controle do tônus muscular, inclusive dos movimentos voluntários e aprendizagem motora. Nós somos controlados pelo meio ambiente. Somos controlados pelo meio ambiente. Não tem como. Por quê? Porque o meio ambiente desqualiciona o nosso campo eletromagnético. Então não tem como. Para sentir controlando, nós precisamos emitir uma força maior. Porém, isso é instantes. Sabe? Então o que a gente tem? Instantes de força que parecem maior pelos detectores que assimilam essa força. Porque o ambiente mesmo não acha. O ambiente continua sendo mais forte. Só que a gente consegue, por exemplo, parecer que é mais forte quando a gente tem detectores, como nesse meu caso aqui do microfone. O microfone, eu consigo modular o microfone. Então, para quem tem filho, e o filho é um microfone, você consegue modular o filho pelos instantes que você causa diferenciação de apreensão que o meio ambiente controla. Então, para a gente ter essa sensação, a gente precisa de gerar força nesses credores aqui, nesses lóbulos cerebelares. E aí, para você dirigir ou sentir-se dirigindo, você precisa mapear o meio e desatar o meio na sua contração ígnea. Ou seja, nos elementos do meio que permitem a sua contração acessória. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só acredita estar no controle porque a gente acessa parte do meio, a gente tem o meio ambiente, e esse meio ambiente ele está fazendo isso aqui, no cérebro. Esse ponto. E esse ponto ele está despontuando no cérebro para poder ser descarregado. E aí o que acontece? Acontece que tudo isso aqui são campos individuais que estão buscando cada vez a individualização desse campão que está para o meio ambiente. Então esse ponto equaliza com esse, porque é a causa maior. Só que essa causa maior ela está se tornando menor. E aí, para controlar,
Olha o que isso aqui faz. Esse aqui continua sendo o mesmo. Só que esse aqui, ó, ele diminui e aumenta aqui. E aí, esse aumento causa uma mudança no apreendedor de sensação aqui, ó. A gente nunca desequaliza o meio ambiente. Nunca. Não dá. A gente só a nós mesmos, tá vendo? A gente faz operações nessas células. A gente muda o volume de processamento. Muda o volume de processamento. E aí o que esse volume de processamento faz? Ele faz a sensação de ilusão. Ele faz uma alusão diferente no meio. Que o que grava? O meio não agrava, não. A única coisa que vai agravar aqui é o seu sensor em modulação de operação sensitiva desse meio ambiente. Porque o meio ambiente ele vai continuar a mesma coisa, né? Não dá para mudar o meio ambiente. As características do meio ambiente são constantes, são elementares, né? Você tem a elementariedade aqui, ó, elementar. Só que essa elementariedade a gente cria a ilusão porque a gente faz operações e essas operações mudam o volume de processamento de regionais. E o legal disso é que essas mudanças e essas operações que a gente faz, dependendo do meio que a gente descarrega e das cargas que eles diz, conseguem deixar essas áreas aqui, ó, cada vez mais fortes sobre o meio, né? Então a gente tem força sobre um meio. Então você tem um meio ambiente e você tem pessoas fortes para estar nesse meio. Só que se esse meio tem similaridade nesse, essa pessoa também vai ser forte para esse. Porém, ela vai ter uma coluna de diferenciação por conta de um meio nunca ser totalmente igual. E aí, olha só como é que a gente tem. Se a gente tem esse meio aqui, ó, também parecido com esse, você também tem que esse aqui é forte. Então você está vendo a coluna formando? Essa coluna são contrastes que o homem desenvolveu para os meios para ser forte ou conseguir força para estar em todos. E aí a gente tem essa escoltilha, esse mapa de cerebelações que conseguem fazer processamentos darem conta desse particípio nessas elementariedades e se tornar acessível às células, na acessularidade de conviver uns com os outros, né? Então, o maior volume de diferível que a gente tem nem são os meios, são as pessoas que lapidam os meios, né? E até porque eles são depredadores, né? Avolumadores, descontrasticionantes no meio, porque o meio ele é constante, só que as pessoas não. E aí a gente tem esses agravos para poder falar, né? E esse aqui é né? Esse aqui é um ambiente temático que tem esses agravos, né? Essas contaminações.
Bom, então esse era o vídeo para hoje, para essa parte desse entendimento. E aí depois a gente conversa mais sobre esses assuntos e quem sabe a gente entra na cientificação desses controles lobulares, né? Porque aí a gente pode ver o que o córtex frontal demanda, né, nessa lobularização dentro dessa particípio de proporção, o que o córtex occipital faz, né? E o que eles fazem entre o equilíbrio de um ou outro, o que o temporal faz, o que o parietal faz, e aí por assim a gente vai chegando cada vez mais perto dessa sensação de entendimento e buscar compreensão nessas variações de respostas da saúde para com as pessoas que acabam lidando mal com isso, né? Com esses estímulos, que são as patologias dos agravos nessas áreas, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, fui!